Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Banda Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Nosso primeiro convidado de hoje é Rui Cadete, contador. Comentei aqui para dizer que também é advogado. O advogado é o próximo convidado. Ele que é contador e conosco vai conversar com a gente a respeito das dicas, daquilo que você deve ter cuidado, as decisões que você deve tomar para evitar problemas no futuro. Você que vai abrir uma empresa ou você que já é empreendedor e precisa realmente ficar atento às dicas que vai conhecer agora no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja bem-vindo ao nosso programa. Ok, muito obrigado, Robson, pelo convite. Estou aqui à disposição para poder colaborar naquilo que for possível. Um prazer tê-lo conosco. E eu lhe pergunto inicialmente, pela experiência que você já tem ao longo de um bom tempo atuando nessa área, quais são as principais dificuldades que as pessoas têm? Primeiramente falando sobre aqueles que vão dar os primeiros passos enquanto empreendedores. Eu acho que uma das preocupações e dificuldades do empreendedor é que ele geralmente tem um sonho, quer pôr em prática esse sonho, mas muitas vezes ele não está com todas as informações acerca do negócio e principalmente no que tange a questão do custo tributário e quais impostos vão estar inseridos nessa atividade e qual o peso da carga tributária em relação à receita que ele vai obter. E muitas vezes essas contas não são bem feitas e ele pensa que vai ter um resultado quando na realidade não tem. Então é fundamental ter sempre uma boa assessoria para poder estar dando a colaboração nesse sentido. Muita gente acaba, às vezes, não dando tanta importância ao papel, que é fundamental, do contador, muitas vezes deixando até para segundo plano. Mas me parece que ao longo do tempo essa consciência vem mudando. Ou ainda tem muita gente resistente? Olha, eu acho que quem está resistente, o risco é muito grande, porque diante da carga tributária no Brasil e diante das mais variadas alternativas que se pode ter, dependendo do negócio que vai se constituir, é fundamental que, quando se tem a ideia, já se pense em conversar com a boa assessoria contábil para poder dar orientação para que ele possa começar o negócio já da melhor forma. Então, eu creio que, no momento, poucas pessoas abrem ou começam um novo negócio sem que antes procure um contador para buscar orientação. Eu acho que são poucas pessoas. Os primeiros passos começam por aí. Isso. Antigamente, por exemplo, as pessoas falavam muito a seguinte expressão: rapaz, eu vou botar um negócio. Como quem bota é galinha, que bota um ovo. Mas você empreender, seja num negócio pequeno ou de uma proporção maior, requer de fato cada vez mais conhecimento. É como, por exemplo, no passado ser prefeito é diferente de ser prefeito hoje, ou governador. O nível de conhecimento, de gestão pública, de profissionalismo é bem diferente para quem realmente deseja empreender. Não basta a vontade, e ela é importante, mas tem que ter conhecimento. Sem dúvida. Olha, eu digo para você, na nossa área, a atividade de contabilidade, todos os dias mudam várias leis, ou seja, a legislação ela tem se tornado cada vez mais complexa. E o momento atual da economia tem ainda se tornado mais complexo, tendo em vista que todos os governos, seja ele o federal, o estadual e municipal, eles estão passando por dificuldade de caixa. Então tem mudado bastante a legislação para poder arrecadar mais. É uma das legislações que mais são alteradas, em alguns casos quase que diariamente, né? Isso, eu acho que diariamente tem várias alterações. Mais de uma por dia? Mais de uma por dia, são muitas. Lá na empresa nós temos um grupo de estudo que toda sexta pela manhã nós ficamos a sexta inteira fazendo o estudo da análise do que ocorreu na semana, mudou, do que mudou, e para replicar isso, para poder orientar os clientes na questão do impacto que vai ter em cada atividade, porque não se pode perder uma semana, corre o risco de ser tributado de forma equivocada e vir depois a autuação por parte do fisco, que está cada vez mais rápido. Muito se falava também, e infelizmente isso hoje ainda acontece, é a questão da sonegação fiscal.
Alguns sonegam por sonegar pela prática, uma questão cultural. Outros argumentam que sonegam, na verdade, porque a carga tributária, os impostos são tão altos que ele não consegue pagar. Ou ele paga a folha, ou ele paga o imposto, ou ele paga isso, ou ele paga o imposto, né? Mas tem sido cada vez mais difícil andar por esse caminho. Olha, eu resumo com uma coisa bem simples que tem acontecido lá na empresa. Novos clientes ou os atuais clientes nos procuram para constituir e orientar na constituição de uma empresa, de um novo negócio. E uma das primeiras perguntas que eu faço para o empresário: me diga uma coisa, se você vai pagar todos os impostos, esse negócio tem competitividade? Se não tem, então procure outra alternativa, não entre nesse, porque não vale mais a pena você trabalhar errado. O custo será bem maior. E muitas vezes é alcançado retroativamente, né? Até 5 anos para trás a Receita Federal tem conseguido identificar muita coisa. Sim, só prescreve com 5 anos. Então você continuar errado é você deixar a porta aberta, não só para que ele encontre hoje aquilo que está errado hoje, mas o fato de ser uma premissa, um indício de que está errado também os outros 5 anos. E aí, na hora que se calcula tudo isso, independente do volume da empresa, sempre esse valor é extremamente considerável e traz geralmente um dano muito grande à parte financeira e econômica do negócio. O Alberto Magno de Emaús pergunta a Rui Cadete: quanto tempo se leva para abrir um CNPJ? Olha, isso depende, mas já foi mais demorado, né? Tendo em vista que antes a gente conseguia fazer isso em 15 dias, em um mês. Hoje a junta promete liberar em 24 horas. Isso, a junta comercial conseguiu modernizar de um jeito que tem algumas empresas abrem até em poucas horas, elas conseguem abrir. Então, né? A junta comercial do Rio Grande do Norte, ela tem de fato buscado isso como um diferencial. Isso faz parte de um propósito da atual gestão e, de fato, isso tem acontecido, né? E que nós estamos também, a Rui Cadete está no Ceará e está também na Paraíba. E o Rio Grande do Norte está bem à frente nesse processo. Então se abre uma empresa mais rápido no Rio Grande do Norte do que na Paraíba e no Ceará? Sem dúvida. Interessante que muitas vezes quando se compara as coisas do Rio Grande do Norte, elege-se a Paraíba e o próprio Ceará também, né? Pois é, mas no tocante à questão tributária, tanto o Rio Grande do Norte, tanto a Paraíba e o Ceará está aquém, né, dessa questão tecnológica e em termos de gestão para efeito de atendimento ao contribuinte, o Rio Grande do Norte está à frente. Outra pergunta que te faço, Rui Cadete, é com relação até onde vai o trabalho de um contador e começa o trabalho, por exemplo, de um assessor nessa área tributária, porque a contabilidade e a tributação, elas acabam casando como uma luva, né? Então, até onde vai o papel de um contador e onde é que chega o papel, por exemplo, de um advogado tributarista que vai orientar estrategicamente aquela empresa? Olha, eu costumo entender que tanto o contador como o advogado na área tributária, né, que os trabalhos meio que se confundem, mas são fundamentais, a complementariedade desses conhecimentos, é que isso tem que estar na empresa antes da empresa começar e no dia a dia da empresa. É fundamental de que o contador e todo e qualquer assessor do negócio da empresa esteja diariamente conhecendo e acompanhando todas as operações que acontecem na empresa. Não necessariamente tem que estar lá, mas que diariamente ele esteja à disposição na busca pelo conhecimento, no conhecimento daquela atividade, para poder orientar adequadamente o seu cliente. E isso se faz necessário de pessoas. Então você precisa estruturar de fato uma equipe e dar condições a essas pessoas, tanto a nível de tecnologia como de um ambiente de trabalho, para que se busque o conhecimento diariamente, porque é fundamental. Rui Cadete, em seu escritório você é contador e tem uma equipe também de contadores, entre outros profissionais, certamente, mas você tem uma atuação de maneira mais ampla, né, que é enxergando a questão do desenvolvimento empresarial, né, desde o seu nascimento, o seu crescimento e o acompanhamento da vida daquela empresa. Com a experiência que vocês têm, quais seriam as 3 principais observações que você compartilharia com o nosso telespectador quando se pensa em desenvolvimento empresarial, num crescimento saudável da empresa? Olha, eu, inclusive, é fato, esses últimos 3 dias eu participei de várias reuniões com empresários.
Empresários que nos procuraram porque estão com dificuldades financeiras, queriam ouvir a Rui Cadete e a minha pessoa. Empresas que estão querendo expandir, hoje eu passei a manhã inteira conversando com um grupo de empresários que está querendo expandir para outro estado. Então, isso se faz necessário, é muito importante, e nós estamos preparados para isso, porque nós definimos como propósito na Rui Cadete criar um ambiente propício a poder contribuir o desenvolvimento empresarial e, naturalmente, assessorando as empresas e os empreendedores. E o que é que eu poderia dizer para quem vai abrir um negócio? Primeiro, procure conhecer ao máximo sobre a atividade que você vai entrar. Em segundo lugar, é tão importante quanto escolher o que você vai fazer é com quem. Então, é fundamental... Se vai ser sócio, vai ter um sócio, vai ser um sócio, mas que seja um sócio que você analise, avalie e conheça profundamente os valores, a capacidade, o potencial desse sócio. É um casamento. É um casamento. Eu falei isso sobre... Ontem à tarde eu recebi 2 jovens que estão começando uma nova empresa e elas me pediram para eu dar um conselho a elas. E eu falei mais ou menos algumas coisas nesse sentido. Primeiro, vocês estão casando, tem que ter transparência. Vocês não podem uma querer dizer algo à outra e não dizer porque acha que a outra vai ficar chateada. Se isso acontece na sociedade, a verdade deixa de vir à tona e quando vem explode. Então é melhor que tudo que acontece de dificuldade na empresa, de ideias, de estratégia, vocês estejam muito próximos para poder comungar de tudo isso. É fundamental. E uma outra coisa que é imprescindível, não tente fazer por tentativa e erro. Busque sempre os melhores profissionais em cada área que você demanda uma capacidade técnica, porque sai mais barato. Bem mais. Quando você tenta fazer por você mesmo, geralmente sai muito caro. Rui, para finalizar, uma palavra sua a respeito da seguinte frase: na minha empresa eu pratico a contabilidade criativa com o objetivo de pagar menos imposto. essa história de contabilidade criativa dá uma dor no meu peito, né? E dói porque eu acho que não tem que ter criatividade em contabilidade, tem que ter seriedade, tá? Transparência, controle e, acima de tudo, você poder fazer aquilo que é correto utilizando a legislação. Se você quer pagar menos imposto, utilize corretamente a legislação em favor da tua empresa, mas para isso requer uma excelente orientação para que você não faça coisa errada, porque sai muito mais caro. Então essa coisa de criatividade fica para inovação e para o lado mais de mercado e de negócio, não de contabilidade. Muito bem, um abraço para Milton, nosso telespectador. Daqui a pouco vem aí Marcelo Torres, presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB do Rio Grande do Norte. Então, alguma dúvida na área de defesa do consumidor? Mande logo a sua pergunta. Rui Cadete, muito obrigado pela sua presença no Boa Tarde Cidadão, seja sempre bem-vindo. Ok, eu que agradeço a oportunidade de poder ter dado aqui, de alguma forma, alguma colaboração, se porventura vai ser útil para o telespectador. Muito obrigado. Fico agradecido. Continue ligado na Band Natal com o nosso Boa Tarde Cidadão, que volta daqui a pouquinho.